Eu já diria uma frase, que essa seria a frase do meu pai, né? Quem não é visto, não é lembrado, né? Então é o trabalho de vocês que faz com que nós sejamos sempre vistos e, por favor, hein? Sempre lembrados, com certeza. Seja muito bem-vindo ao Estamos Alinhados, que é o podcast da Papo. E nesse podcast o nosso objetivo é muito simples. É falar sobre estratégia, marketing e decisões de negócios, aonde os negócios acontecem, aqui na empresa e na operação. Eu sou a Tabata, sócia proprietária da Papo. E eu sou o Thiago Tadeu Cabral, sócio proprietário da Papo, pai, marido e encabeçando junto com a Tabata um projeto novo aí pela frente. Aí não vale, então eu vou ter que falar que eu sou mãe do Matias, esposa do Lucas e enfim, né, que... É que vem na cabeça, né? Então a gente, a gente quer sempre trazer um pouquinho da nossa vida pessoal também, eu acho que é importante. Muito bem. Hoje a gente está gravando o primeiro episódio dessa temporada e a gente tem o prazer de estar em um dos primeiros clientes da Papo, que é a Catefer. Quer falar um pouquinho deles, Thiago? Bom, a Catefer, assim, esse episódio a gente escolheu justamente por envolver um cliente que a gente tem um apego emocional pela parceria que a gente construiu desde do ano de fundação da Papo. Então é um cliente que nós escolhemos pela parceria, né? Então a Catefer é um cliente que está inserido no segmento do ferro e do aço. Então um tempão aqui no mercado, encabeçando o segmento com bastante pioneirismo. Tem muita história para contar. Exato. Então a gente tem um formato um pouco diferente, né? Hoje eles estão nos recebendo aqui, onde tudo acontece, né? Aqui a gente está no meio do barracão da produção. Luciano e o Dario Júnior. Sou o Luciano Nechai Martinelli, sou de Piracicaba. Estou aqui desde 99 aqui na Catefer, sou sócio também. E primeiro é uma satisfação estar aqui com vocês do primeiro podcast, ser parceiro de vocês desde o início. Para nós é uma satisfação muito grande, uma parceria vitoriosa, que nos traz muita alegria, né? Muita satisfação estar com vocês aqui. Eu trabalho na parte comercial da empresa e é muito bom estar aqui com vocês. Atendeu a Papo desde a primeira reunião, Desde a primeira reunião, muito tempo atrás. Eu não vou falar seja bem-vindo porque vocês estão abrindo as portas para nós hoje. Aqui é casa nossa. Então é um prazer estar aqui com vocês. Dario, fale um pouquinho sobre. Eu sou o Dario Tremolcaldi Júnior, né? Meus primeiros passos foram em Piracicaba, lá na Tremolcaldi, né? E recentemente agora aqui, estou aqui junto com o Lu, que faz tempo que já está aqui em Rio Claro, né? Para a gente agregar valores, agregar forças, trazer experiência de Pira para cá também, né? E eu cuido da área financeira, né? E estamos trabalhando juntos. Legal. Esse foco inicial dos nossos primeiros episódios é voltado para a indústria, né? Então por isso que nós estamos aqui hoje. Então eu queria que vocês, né, ou quem se sentir um pouco mais à vontade para começar a falar, que a gente trouxesse um pouquinho os diferenciais da Catefer. É uma empresa que está desde o ano de 97, No ano de 97. no mercado. Então tem muito diferencial, né? Para estar aqui em pé ainda. O que sustenta a Catefer? Fala pra gente. Eu acho que é a nossa forma de trabalho em si, né? A gente tem uma forma de trabalhar muito próxima ao cliente, pensando numa relação não apenas comercial, tá? A gente pensa muito numa relação próxima mesmo ao cliente, tentando solucionar não só a parte do que ele precisa, mas entendendo o cliente como um todo. Solucionando a questão dele. Por exemplo, eu não canso de dizer isso. O cliente, quando vem procurar uma barra de aço, qualquer tipo de produto siderúrgico que ele vem até nós, ele não quer apenas comprar e ir embora, ele precisa solucionar o problema dele como um todo. Às vezes ele precisa de uma entrega mais rápida, ele precisa de um prazo de pagamento mais estendido, ele precisa, às vezes, de pouquíssimo aço, 2, 3 barras, 5 barras. Para nós não importa isso aí. A gente quer resolver o problema dele. Porque a gente sabe que hoje ele pode comprar pouco, amanhã ele vai comprar mais, e mesmo que não compre, ele vai levar o nome da Catefer para onde quer que seja, de uma maneira satisfatória, que esse é o maior legado que a gente pode deixar. A pessoa sair daqui e falar assim, eu fui muito bem atendido pela Catefer, e esse é o principal para nós. O nosso dever e a nossa satisfação é você amanhã vir aqui e sair daqui falando, poxa, que empresa bacana, que empresa legal. Muito legal. E aí você falou bastante dessa questão de solucionar o problema do cliente, Sim. né? Quais clientes a Catefer atende? Quais segmentos a Catefer atende?
acredito que a gente atenda o atacado e o varejo de uma maneira geral, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, seja indústria, seja comércio, seja a pessoa física, como eu falei, a pessoa que quer fazer precisa de uma peça pequena para a casa dela ou para o comércio dela, ou as grandes indústrias. A gente atende muito a indústria ceramista, o polo industrial inteiro da região, não só de Rio Claro. A gente atende de uma gama grande de todos os segmentos em si, entendeu? Desde a indústria automotiva até as indústrias menores, as indústrias mecânicas, serralherias. A gama nossa é bem variada, graças a Deus, muito por causa do nosso portfólio de produtos, entendeu? A gente trabalha com uma linha muito grande de produtos, atendendo a linha de construção civil, indústria e a linha mecânica e serralheria também. Muito bom. Legal. A Catefer recentemente fez uma movimentação importante, né? Então o foco também do nosso bate-papo é justamente trazer esses investimentos, essas movimentações de mercado. Da Rio Júnior, fala pra gente como é que foi fazer essa movimentação, qual foi a tomada de decisão e o porquê que vocês decidiram investir nessa movimentação recente de vocês. Vamos lá. O Luciano colocou muito bem uma palavra que eu achei que ela define como a palavra mais importante da Catefer, chamada... A Catefer é uma empresa de solução, ela não é uma empresa de ferro e aço. Então, a solução, ela ocorre no atendimento de excelência, que é muito bem realizado pela equipe da Catefer, pela praticidade, pela agilidade na entrega dos materiais e pelo contínuo trabalho de tentar sempre ser o melhor para o seu cliente. Nessa linha de raciocínio, nós hoje temos uma grande novidade no mercado, que é a aquisição de uma máquina de corte a laser. Mais um serviço para que a gente possa agilizar todos os trabalhos da região de Rio Claro, evitando que o cliente precise hoje se deslocar para cidades vizinhas e tenha toda a solução da Catefer, que já eram excelentes, mais essa solução do corte a laser hoje aqui no mercado de Rio Claro. Ô, Júnior, fala pra gente quais são os diferenciais do corte a laser. Então, qual é a capacidade da máquina? Eu acho que é uma chapa grossa, né? 38 milímetros, é isso? Até 38 milímetros. Então, fala um pouquinho da máquina pra A máquina de corte a laser, ela corta até 38,10 milímetros, né? E de aço carbono. Além disso, e materiais de diversos tipos, inox, cobre, alumínio, etc., né? É uma máquina que ela presta um serviço assim de quase até uma microusinagem. Você pode até desenhar peças na máquina laser, né? Você faz cortes e a qualidade, o acabamento do corte é um acabamento muito superior aos equipamentos que existem em Rio Claro e região, né? Conversando bastante com o Luciano sobre isso, foi uma iniciativa para que a gente pudesse ter um diferencial pioneiro na região de Rio Claro. E de diferenciais, a Catefer sempre sai na frente, né? Porque a gente tem a questão da frota própria, do atendimento, não só de Rio Claro, mas de região. Até onde a gente vai em questão geográfica? A gente não tem assim uma distância alinhada. Obviamente que a gente atende, ou até, vamos pôr assim hoje, 100 km, 120 km. Mas obviamente que dependendo da demanda, a gente pode estender isso aí. Sem contar que a gente tem várias empresas parceiras de transporte, né? Que nos auxiliam nesse aspecto de logística e distribuição. A gente pode estar atendendo uma questão maior de distância. Hoje, com frota própria, a gente pode colocar até 120, 140 quilômetros que a gente consegue fazer tranquilamente com a frota própria. Tá? Semanalmente, a gente faz a região inteira de Rio Claro. A gente tem, obviamente, um sistema organizado de entregas, né? Os caminhões saem de manhã para cada um para o setor, à tarde para outros setores, entendeu? Todo dia, entrando em Rio Claro, eu vejo de 2 caminhões da Catefer, rigorosamente. E vai cada Falei um pro pro Thiago, setor. segunda-feira eu até filmei um caminhão que estava na minha frente, estava a maior chuva. E aí eu filmei pra gente criar alguma coisa, faça chuva ou faça sol, a entrega vai Sim, acontecer. com certeza. Aqui Sempre, não tem sempre. tempo ruim. Aqui não Sempre. tem tempo ruim, mas literalmente, mas a gente acaba conseguindo fazer e Resolver cumprir o os problema compromissos. do tempo. Se é o compromisso Certo. agendado, a gente vai fazer com certeza, seja sim. onde for, nós vamos fazer a entrega e satisfazer o compromisso da melhor maneira possível. O que é Isso combinado sempre vai ser o que é combinado, o que é tratado vai ser cumprido. Isso sempre foi deixado em evidência pela Catefer, Sim. até por nós, assim, que a gente sempre viu a Catefer dessa forma. Então, isso é bacana. Esses são os diferenciais, viu, Thiago? Porque a gente costuma falar, aqui é uma marca nossa.
A pessoa sabe que se ela comprar e a gente fala assim, nós vamos entregar à tarde, nós vamos entregar amanhã, nós vamos entregar depois de amanhã, entendeu? Até sexta-feira, às vezes, acontece, né? A gente fala assim, é em Araras, é em Pirassununga, é em Leme, até sexta-feira está lá, vai estar lá. Nós vamos fazer de tudo e nós vamos cumprir o prazo sem postergação, sem nada. Nós vamos acabar realizando de acordo com o tratado. A gente faz questão de cumprir exatamente o que foi tratado em todos os aspectos comerciais. Não é à toa que a Caterpillar é referência justamente pelo atendimento em toda a região. Cria credibilidade, né? Credibilidade é tudo, né? Sim. Palavra mantida. Legal. Falando sobre investimentos ainda, né? Investir, a gente sabe que investimentos em estruturas pesadas, ela tem um risco por trás, né? Como que vocês lidam com a questão do risco quando envolve a operação? O que significa isso para vocês e como que vocês lidam com esse investimento? A gente faz um estudo de mercado antes, né? Sempre é feito um estudo de mercado, que nem antes da gente fazer a aquisição desse equipamento, que está aqui atrás, a gente fez todo um estudo de mercado para saber qual era a demanda que tinha para esse tipo de porte, esse tipo de prestação de serviço, se tinha procura na nossa região, entendeu? A gente tem que ter esse tipo de cuidado, até porque não é um equipamento barato, né? Vamos dizer assim, demanda um certo investimento. Então, todos os passos que a Caterpillar faz, a gente faz esse tipo de estudo de mercado, uma pesquisa totalmente voltada ao público que vai consumir, se é o nosso público, ou nós vamos abrir esse novo nicho. Se nós vamos abrir, é referente, é condizente com o que a gente já faz, não é, entendeu? Para a gente não também ficar perdido no setor, né? E assim são os novos investimentos também. Como nós estamos pensando já nos próximos passos da empresa, para 2026 mesmo, ou 2027, que nós já estamos projetando novas coisas, né? Mas é que a gente não pode comentar também, né? Que são projetos futuros, né? Tudo esse sigilo. São projetos. A gente já está fazendo os estudos mercadológicos para os próximos passos, para a gente ser o mais pontual possível nas próximas empreitadas. Legal. Um ponto importante, Thiago, que eu queria colocar também é que a Caterpillar não cresce só para fora, tá? Ela também cresce internamente. Todos os nossos processos estão sendo reorganizados, toda a nossa parte de estrutura de estoque está sendo remodelada. Então a gente se organiza tanto dentro da empresa como fora para atender cada vez melhor os nossos clientes. Perfeito. Isso é muito legal, porque sendo parceiro a gente vê isso acontecendo no dia a dia mesmo, né? Assim, a gente já comunicou vários períodos da Caterpillar e foi assim, sempre decisões muito centradas no resultado e na entrega de solução para o cliente. Então isso é muito legal de ver. Vamos falar um pouquinho do mercado. Sim. Quando a gente começou a trabalhar com a Caterpillar, eu lembro que tinha muita volatilidade no preço do ferro e do aço, né? Esse mercado ainda é instável assim? Ainda tem a sua instabilidade, muita especulação, que nem, por exemplo, nós tivemos um recesso de final de ano, olha que nós voltamos no dia 5 de janeiro, os primeiros dias foram 1000 ligações só, e aí, como é que está o preço, como é que está a situação, o aço subiu, o aço caiu, que teve muita especulação de final de ano para ver como que ia ser o mercado, porque as próprias usinas, elas colocam esse tipo eles soltam no mercado para verificar se o reajuste vai ser pego ou não, entendeu? Isso é muito natural e a gente já está até acostumado com isso, porque faz 29 anos que nós estamos no segmento, então a gente já tem esse know-how, né, para saber quando vai, quando não vai. Normalmente a gente acaba acertando, às vezes a gente fala, acho que não vai pegar, e pega, mas normalmente, na maioria das vezes, a gente acaba entendendo quando a alta do aço vem para ficar ou vem e depois volta. Mas o aço tem muito disso, principalmente também em virtude de dolarização, materiais importados entrando toda hora no mercado, entendeu? É bem complexo, o mercado do aço é um mercado diferente. E é competitivo? É um muito, mercado competitivo? Muito competitivo. Quando eu disse, inclusive, né, sobre a parte interna e externa, nos bastidores, esse trabalho da área de compras é um trabalho fundamental, porque você trabalha muito no momento atual do preço, seu cliente quer o produto está no mercado, à disposição, vai ser produzido. Então existem muitas variáveis para que a matéria chegue até o cliente. É importante que ele saiba disso, tá? Essa área de compras é uma área muito impactante. E a gente, no caso o Luciano,
cuida com bastante profissionalismo disso. Você tem que tomar cuidado, porque você tem que saber a melhor hora de comprar, quando comprar. É bem difícil, bem complexo. Você não pode deixar faltar mercadoria. É delicado, viu, Tabata? É bem delicado, mas dá certo. No final dá certo. E assim, a nossa parceria tem durado um pouco mais dos 8 anos, completou, né? Desde o ano de fundação da Papo. Fala para nós como que vocês enxergam essa questão do posicionamento, que vocês sempre se posicionaram muito bem no mercado, né? E isso a gente sempre viu de forma muito clara, né? Como que funciona essa questão da comunicação da Catefer pro mercado e o posicionamento, né? E a importância disso para vocês? Eu particularmente acho fundamental, tá? Eu sempre comentei com vocês, né? Eu sou entusiasta da questão. Eu acho que é fundamental porque vocês são uma forma da gente passar para os nossos clientes, para o nosso público e para quem não nos conhece também, a ideia do que a Catefer pode ofertar aos nossos clientes, a quem não nos conhece ou a quem já nos conhece, entendeu? Como a gente está se modernizando, como a gente está pensando em atender melhor, o que a gente pode estar ofertando, o que a gente quer ofertar futuramente, entendeu? Então, eu acho que a agência de publicidade, o marketing em si, ele traz isso, entendeu? Vocês são facilitadores para nós. Vocês são o modus operandi da gente estar levando ao nosso público, a quem conhece, a quem não nos conhece, o que a gente quer mostrar. E a gente não tem como mostrar sem vocês, entendeu? Bacana. Vocês são... Tem uma frase que eu nunca esqueço, que acho que no 3º ano, mais ou menos, que a gente estava trabalhando junto, e todo mundo, como todo ano, o mercado estava, vai ser um ano difícil, vai ser um ano difícil. E aí a gente estava falando sobre os investimentos, né? Sim. E aí você me falou que, cara, tudo bem, vai ser difícil, mas se eu não investir, né? Se eu não mostrar a minha marca, se eu não mostrar a minha empresa, vai ser mais difícil ainda. É mais difícil. E a Catefer sempre fez questão, ao longo dessa trajetória, né? São mais de 25 anos, sempre fez questão de estar presente, de mostrar a sua marca no mercado. E isso é muito bom quando a gente trabalha com uma empresa assim, né? Eu já diria uma frase, que essa seria a frase do meu pai, né? Quem não é visto, não é lembrado, né? Então é o trabalho de vocês que faz com que nós sejamos sempre vistos e, por favor, sempre lembrados, com certeza. E é importante a abertura que vocês nos dão também, né? Sim. Eu acho que sem essa troca, porque o marketing, sem que o cliente abraça as ideias que nós damos também, ele acaba morrendo, né? Então, isso é importante também. E vocês sempre tiveram uma visão muito ampla de como que as coisas funcionam, como que o mercado funciona e que é preciso dessas ações para que a gente consiga juntos fazer um trabalho bacana. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho sobre desafio, né? Porque nem tudo é só flores. O nome do podcast a gente escolheu Estamos Alinhados, justamente porque é muito comum que as estratégias sejam definidas, mas elas não sejam praticadas, né? Porque até o momento que uma estratégia está só na mente do dono ou na mente do gestor, isso não vai para frente, não acontece. Ela precisa chegar na ponta lá da empresa. Como que o que sustenta a operação aqui no Barracão? Então, como é quais desafios vocês têm aqui dentro do Barracão em questão de operação? E como vocês lidam com isso, né? Como vocês chegam para a produção e falam, gente, a gente vai ter uma máquina de corte a laser. Como que isso conversa dentro da operação que já existe? Como vocês trazem essas inovações para a operação que já está em andamento? A máquina laser, realmente, nós explicamos para o pessoal, né, quando nós viemos trouxemos, né, que era uma ideia de potencializar ainda mais a empresa, o que seria melhor para todos, né, que uma vez que aqui a gente tem uma filosofia que todos crescem em conjunto, tanto que a gente tem um sistema de bonificação, vamos dizer assim, que quando a empresa consegue atingir um objetivo, todos de fio a pavio, de A a zinco, acabam sendo beneficiados. Então, isso eles agregaram a ideia de maneira positiva, obviamente, uma vez que vai só beneficiar todos, né? E a nossa ideia dos desafios que você comentou, principalmente aqui na parte do barracão, do armazém em si, é trazer cada vez mais, não sei se é isso, se eu entendi a pergunta, tá? É trazer cada vez mais facilidades para o pessoal trabalhar. Que nós temos uma equipe relativamente pequena pelo que fazem, né? Então, qual que é o nosso objetivo? É trazer agentes facilitadores para que eles possam cada vez mais ter uma otimização dos serviços.
por exemplo, um sistema de armazenamento mais eficaz, mais seguro. Por exemplo, hoje nós estamos pensando na verticalização dos materiais, entendeu? Para trazer uma compactação maior dos produtos, para ficar mais fácil de manuseio, entendeu? Tentar facilitar nesse aspecto. Então esse é um desafio constante para nós. Uma organização melhor da parte dos setores, das famílias, dos materiais, coisa que o Júnior está fazendo de maneira super bacana, entendeu? Identificação dos materiais. Isso evita erros, evitam-se equívocos, né? E traz uma organização muito maior. Isso é um desafio constante, porque cada vez mais aumenta a nossa gama de produtos e a gente tem que... O que era grande vai ficando pequeno, o armazém, o barracão, e a gente tem que acabar arrumando espaço para tudo, né? Com um número limitado até de funcionários, de colaboradores, né? Então é bem complexo. A Catefer é uma empresa extremamente profissional, né? E nós também temos uma parceria também em Piracicaba. Sim, né? sim. Que tem que ser dita, né? Então, na verdade, a Catefer ela é maior do que a gente pode imaginar, tá? Quanto tempo de atuação tem lá em Piracicaba? 52 anos, o nome da empresa é Tremocold, é toda na família, né? Uhum. E o que acontece? Nós temos também mais equipamentos também em Piracicaba que fazem também parte do grupo Catefer, que são as máquinas de corte, de guilhotina, a máquina de dobra. E nós temos até máquinas de construção civil também, aumentando mais ainda o poder Catefer em Rio Claro e região, né? E que nos ajuda bastante também nos processos. E esse é um desafio que vocês estão se preparando e eu vejo que resolvendo muito bem, que é essa integração, né? Dessa comunicação entre Piracicaba e Rio Claro e a entrega facilitada, a entrega rápida, a agilidade que nem se o cliente não sabe que veio de Piracicaba, Não, na verdade é o que a gente tem assim, a gente tem duas unidades, né? A gente tem uma unidade aqui, uma unidade de Piracicaba e quem sabe amanhã, por que não, uma terceira unidade que a gente até pensa num trio. O que a gente tem são caminhões diários entre as empresas, né? Que como a gente, devido ao espaço, a gente não tem o porquê deixar mesmo os equipamentos se a gente pode se complementar, entendeu? Então o nosso objetivo é aumentar o portfólio ao invés de igualá-lo, entendeu? Então a gente aumentou o portfólio, diversificou o portfólio, trazendo uma laser, trazendo amanhã um outro equipamento diferente, entendeu? E complementando um ao outro, uma vez que a gente tem caminhões segunda, quarta e sexta vindo, terça e quinta indo, entendeu? Então a troca de mercadorias, assim, o intercâmbio de mercadorias vindo e indo entre unidades, uma vez que é o mesmo grupo de empresas, é muito rápido. Então essa colaboração entre empresas é muito rápida, então, é imperceptível, como você mesmo mencionou. Fazendo com que o cliente tenha o maior benefício final. Se ele quer um corte de guilhotina, ele tem. Se ele quer hoje um trabalho especial numa laser, ele tem. E diversas outras gamas de serviços, né? Então é um cliente muito bem assessorado. E como que o cliente fala com a Catefer? Aqui, hoje, porque a comunicação, principalmente hoje, é o WhatsApp e e-mail, né? Hoje em dia, se você não tiver com esses meios afiados, vamos dizer assim, hoje em dia essa é a principal comunicação. A gente tem também, obviamente, o atendimento presencial, tudo, e telefônico, mas hoje em dia telefone, e-mail, né? Telefone, e-mail e WhatsApp. Hoje os principais são esses. Tá, e se ele quiser vir até a Catefer, fazer o pedido presencial? Presencial tranquilamente aqui. Nós temos à disposição. Uma equipe comercial inteira à disposição dele, com especialistas, inclusive, para tirar dúvidas em qualquer tipo de segmentos. Inclusive na parte da laser, com projetistas, para fazer, auxiliar num desenho, entendeu? No que precisar. Bacana. Quando a gente fala de colaboração, não tem como a gente não falar de pessoas, né? E o bacana de ver, desde que a gente sempre frequentou a Catefer, é que a equipe tem mudanças muito mínimas, né? O Roberto mesmo, são quantos anos de casa? O Roberto aqui nossa senhora, isso aí é um totem da Catefer. Isso aí é fantástico, meu amigo. Isso aí tem desde o início. Então, assim, é bacana de ver que, assim, isso que a gente está falando não é só da boca para fora, a questão da fidelização e do que vocês oferecem para os clientes, né? Vocês também têm uma fidelização muito bacana com a própria equipe, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que funciona essa relação de vocês com a equipe da Catefer. Thiago, eu vou falar para você, eu acho que nós somos privilegiados, né?
Nós somos Essa privilegiados. era a pergunta que eu esperava. É uma família. E essa é a resposta que você deveria ter. Todos aqui que entram na Catefer se sentem como família. E é muito importante, porque eu sempre costumo dizer, principalmente nós dois aqui, que todo dia cedo saímos de Piracicaba, 6h30 da manhã e voltamos à tarde, você tem mais tempo fora da sua casa do que dentro dela. E as pessoas que trabalham conosco sentem um ambiente familiar. Então, isso reflete no atendimento que eu lhe disse, isso reflete na qualidade do serviço, isso reflete no compromisso da entrega e reflete, inclusive, no tempo que o nosso caro amigo falou do Totem, né? Que tem quase 40 anos, né? Uma pessoa não fica tanto numa empresa se ela não está feliz. Eu acho que essa era a resposta. Resumo, né? Legal. É muito bom, muito bom. A gente é muito privilegiado. Na verdade, eles falam que eles são privilegiados de estarem aqui, mas na verdade eu entendo que é até o contrário, porque ter pessoas, colaboradores, parceiros como nós temos aqui, tanto na parte de barracão, de fora, quanto na parte interna, pessoas de confiança que você vê que não estão aqui, se dedicam, cara. São pessoas que vestem a camisa, que estão, sabe, te defendendo. Que aqui a gente pode ficar fora um período, você sabe que a pessoa cuida da empresa como se fosse dela. Isso é um diferencial que não tem preço. Não tem preço. Pode sair de férias, pode fechar os olhos e falar assim, ó, estão cuidando como se fosse deles. Isso é fantástico. E nós somos privilegiados sim. pela Sim. equipe, pela família que nós temos aqui dentro, graças a Deus. É uma via de mão dupla, né? Uma via de mão um dupla. relacionamento, então é uma Assim via de como mão a gente tenta dupla. também fazer no Med Esforço para fazer o máximo por eles também. Inclusive essa abertura seria realmente por um agradecimento. Eu agradeço a todos, sem exceção, colaboradores que trabalham conosco, porque sem eles e sem nós, se todos juntos, não estaríamos aqui para atender a vocês. Muito legal. Muito bom. Gente, ó, nosso tempo já está acabando. Então eu queria deixar aberto se vocês têm alguma colocação, algum diferencial da Penta Laser, alguma visão de mercado que vocês querem colocar para encerrar esse primeiro episódio do nosso podcast. Gostaria muito que mercado Rio Clarense e região viessem nos conhecer. Como o próprio Luciano já disse, nós temos um especialista só em projetos. Nós recebemos todos os projetos pelo WhatsApp, né? E fazemos toda a confecção através do nosso operador, né? Que faz a realização dos sonhos, que eu costumo falar, né? Na máquina laser. Estamos à disposição para atender vocês. Bem, Muito Luciano. obrigado. Eu só agradeço a oportunidade que vocês deram para nós, aí, a parceria de tantos anos. E é sempre uma satisfação estar com vocês e, se Deus quiser, essa parceria vai durar muito tempo ainda. Ai, tomara, espero. Nós também, nós também. Com certeza, Nós com também. certeza. Nós Sempre criando pontes e não muros. Pois com é. certeza. É isso aí. Nós agradecemos, né, imensamente pela abertura que vocês sempre nos deram, né, seja para reuniões, pelo espaço para a gente sempre estar aqui presente na Catefer também, que isso é de extrema importância para a gente entender realmente o que a gente pode contribuir nessa jornada juntos, né? Para nós, como o primeiro episódio também é novidade para vocês, é novidade para nós também, né? Então não se enganem, a gente também está com um friozinho na barriga, mas eu com uma sensação muito gostosa de estar finalizando esse primeiro episódio. Então fica aqui meu agradecimento para vocês dois e que a gente consiga, por muitos e muitos anos, caminharmos juntos aí. Com certeza. Muito obrigada. Como o Thiago falou, dá um frio na barriga, é uma movimentação certeza. nova da Papo. Eu gosto de falar que quando a gente caminha, o caminho se abre, né? E é muito bom contar com a parceria de clientes, de parceiro, de pessoas que a gente confia também, que vê a idoneidade no mercado para estar com a gente nessa empreitada, né? Para estar aqui dividindo o frio na barriga nessa mesa. Com certeza. Então, obrigada por nos receberem. É uma satisfação sempre trabalhar com vocês. Obrigado. Satisfação é nossa. Satisfação é nossa. Obrigado. Bom, e esse foi o primeiro episódio do Estamos Alinhados? Podcast da Papo que acontece aqui, onde as decisões de fato são tomadas. Nós agradecemos a Catefer por nos receber e se você quer saber tudo o que vai acontecer nos próximos episódios e nas próximas temporadas, fique de olho nas redes da Papo. A gente se viu. Muito obrigado pela companhia e até breve.